Bom, meus amigos, nós então vamos dando continuidade ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo. E nós estamos com o diálogo com o nosso amigo cético, aquele que está questionando a Kardec, né, pedindo informações a respeito da doutrina. Então, ele agora questionou, né, como nós começamos na semana passada, as falsas explicações dos fenômenos. Então, ele está questionando a Kardec por que os homens de ciência são contra a doutrina, né, combatem a doutrina. E Kardec está aqui explicando de maneira inteligente, dizendo, como sempre, né, que essas coisas, assim, novas, geralmente os homens de ciências não entendem. Então, na semana passada, ele perguntou já a respeito das explicações dos fenômenos. Como é que esses fenômenos aconteciam? E que fenômenos são esses, né? Alucinação, o fenômeno do fluido magnético, o reflexo do pensamento, a superstição geral e o estado sonambúlico do médium. E Kardec deu a explicação. E no final ele diz assim para o cético, né, que realmente é curioso notar que os contraditores buscam coisas 100 vezes mais extraordinárias e difíceis de se admitirem do que as que combatem como inadmissíveis. Então, o que Kardec explicou aí? Ele colocou para o cético que nenhum desses fenômenos aqui, nós vimos na semana passada, explica realmente os fenômenos espíritas, que nada mais é do que a comunicação do mundo espiritual conosco e vice-versa. E aí ficam os contraditores inventando 1000 teorias para explicar aquilo que se explica de maneira tão simples. Então é isso que Kardec coloca aqui para nós, né? Não vamos complicar aquilo que já está complicado, que já está explicado, desculpe, que já é simples, que é tranquilo da gente entender, né? O trem coloca no céu e o inferno, diz que raramente o progresso intelectual caminha com o progresso moral. Mas nunca, é muito mais, o progresso intelectual corre muito mais rápido, porque ele é muito mais fácil, trem, né? O progresso intelectual é a aquisição de conhecimentos. Então é só a gente buscar conhecimento, né? Mas já o moral não. O progresso moral requer uma luta de nós com nós mesmos, conosco mesmo, né? É aquela luta para buscarmos a nossa transformação, aquela luta para erradicarmos de nós aqueles sentimentos negativos, aqueles sentimentos que atrasam a nossa caminhada evolutiva e que requer muito trabalho, requer muita luta. Aquilo que Jesus falou, né? Que ele vinha trazer essa luta. E que a gente é uma luta diária, né? Tentando vivenciar tudo aquilo que a gente está aprendendo, tentando aprender tudo isso que a gente aprende. Então, é uma luta diária que a gente tem que travar. E aí é mais demorado. Por isso que o intelectual está mais à frente. Mas aí o cético aí vai questionar a Kardec, né, sobre um outro ponto de vista. E ele diz assim: não se poderia admitir, depois que Kardec explicou que os fenômenos espíritas não eram nada, nenhum daqueles pontos que ele já falou ali, então ele diz: não se pode admitir, e esta é a opinião de alguns, que o médium se encontre no decorrer da experiência, quer dizer, no decorrer do fenômeno, num estado de crise, gozando de uma lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica, ou de uma dupla visão que explicaria a extensão momentânea das suas faculdades intelectuais, e se é que, conforme se diz, as comunicações obtidas por via dos médiuns não sobrepujam as que se obtêm por meio dos sonâmbulos. Então, resumindo aqui,
o que ele está perguntando? Será que os médiuns não estariam no estado sonambúlico? Que aí não é um fenômeno mediúnico, não é? É um fenômeno anímico do próprio médium, né? Do próprio ser encarnado, não tem ali a intenção, a participação dos espíritos. Então ele está perguntando se não poderia ser através desse estado que o médium se encontra de sonâmbulo, de sonambulismo, o médium está fazendo aquelas comunicações. Então Kardec vem explicando de maneira... Não sei, gente, está picotando o meu som? Alô? Não, então não está. Para o Vanderlei pelo menos está ok, né? Então é só Kelly e Anderson. Gente, vê aí. Se piorar, a gente sai e... Kardec vem e responde. Também este sistema não resiste a um exame aprofundado. Aí o Kardec continua. O médium não está em estado de crise nem adormecido. Ele está falando aqui do médium fazendo que traz as mensagens, né, sendo usado pelos espíritos para transmitirem a mensagem. Então ele está dizendo que o médium aqui não está em estado de crise nenhuma e muito menos adormecido para estar no estado de sonambulismo. Então ele diz, acha-se inteiramente desperto, agindo e pensando como as outras pessoas, sem experimentar o que quer que seja de extraordinário. Alguns fenômenos particulares deram origem a esse equívoco. Entretanto, qualquer pessoa que não se limite a julgar as coisas pela observação de um só dos seus aspectos, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade toda particular, né? Que não deixa margem para ser confundido com um sonâmbulo. Que faculdade particular é essa? A capacidade de ser utilizado pelos espíritos para trazerem as mensagens, ou seja, a própria mediunidade. Que os médiuns que fazem psicografia, tem os médiuns que são psicofônicos, possuem essa mediunidade mais ostensiva, por exemplo, de mim, que não tenho. Eu não tenho mediunidade de evidência, eu não faço psicografia, não sou psicofônico, então eu não tenho essa mediunidade assim extensiva. Determinadas criaturas, determinadas pessoas possuem esse dom, não é que ele diz aqui, não é nem dom que a gente diz, né? Essa faculdade de ter esses meios de comunicação. A minha mediunidade é em outro campo, né? A minha mediunidade é aquela mediunidade sensitiva e a intuitiva. Linda. Sandra, você precisa botar assim, fazer uma visita ao oftalmologista, porque você deve estar com algum problema na visão. Mas vamos lá. Então Kardec está explicando aqui, né? A completa independência do seu pensamento. Aí ele vem dizendo por que não é coisa de sonambulismo e nem é estado de crise. O médium não está tranquilo, ele está ali tranquilo, apenas ele tem condições, oferece condições aos espíritos e os espíritos o utilizam para trazer as comunicações. Então ele diz, a completa independência de seu pensamento está provada por fatos sobre todos os pontos de vistas indiscutíveis. E até esses fatos a gente está estudando lá, já estudou até, né? Na introdução do Livro dos Espíritos. Como ele falou lá, Kardec disse lá, né? O médium não tem conhecimento de todos os assuntos, nem todos os médiuns tinham esse conhecimento, e traziam respostas, né? E traziam informações, respostas sobre temas, sobre assuntos que eles não conheciam. Então é isso que Kardec está dizendo aqui. Está provado que o médium tem total independência
nessas mensagens, nessas comunicações que estavam sendo dadas. E ele ainda fala uma coisa mais importante aqui, quer ver? Fazendo-se abstração das comunicações escritas, porque nas escritas eles poderiam dizer, não, aqui tem o dedinho do médium. Ele coloca qual o sonâmbulo que fez pensamentos brotarem de um corpo inerte. Aí ele está se referindo à mesa, se referindo lá à cestinha, à prancheta, né? Como é que aqueles objetos que não eram humanos, que não tinham raciocínio, podiam trazer aquelas mensagens e dar aquelas respostas? Kardec, era difícil, né, de pegar Kardec. Ele era assim, né, pegava, ia lá nos pontos mesmo principais para trazer a explicação para nós, né? E aí a Kelly ainda completa aí, os médiuns traziam temas variados, né, de vários locais o mesmo tema. Pois é, né, médiuns que não estavam juntos, médiuns que estavam afastados até em países diferentes e traziam as mensagens para comprovar aquela resposta que Kardec estava querendo, né? Então, não pode ser coisa de sonambulismo. E aí ele diz, qual o que já produziu aparições visíveis e até mesmo tangíveis? Qual sonâmbulo que consegue fazer isso? Ele não consegue, porque para isso é necessário a ação do mundo espiritual, dos espíritos. Terá algum conseguido manter um corpo pesado suspenso no espaço sem ponto de apoio? E isso já tinha acontecido lá com as mesas. Terá sido por efeito sonambúlico que em minha residência, em presença de 20 testemunhas, um médium desenhou o retrato de uma jovem que lhe era desconhecida, morta há 18 meses, e cujo retrato foi reconhecido pelo pai da moça presente à sessão? Impossível, né? Impossível. Então, Kardec vem mostrando, né, trazendo provas para explicar que não era um fato, coisa da cabeça do médium. Não era o médium em crise, não era o médium em estado sonambúlico, porque o sonambulismo não faz essas coisas, né? No sonambulismo isso não acontece, é anímico. Então ele continua, por um fenômeno de sonambulismo, responderá, por acaso, uma mesa com a máxima precisão a perguntas que lhes são dirigidas, por vezes até mentalmente, né? Por acaso uma mesa responderá essas perguntas, essas respostas assim, bem certo, com bastante firmeza, com bastante certeza? Impossível, impossível. Continua Kardec, seguramente, admitindo-se que o médium se encontre magnetizado, é difícil crer, achei isso aqui muito engraçado, que a mesa seja sonâmbula. Então, a mesa não pode ser sonâmbula, né? Então, se a mesa não é sonâmbula e o médium sonâmbulo não tem, a pessoa que tem o sonambulismo não pode cometer esses fenômenos, como se explica? Não é? Então, para que aquela mesa se movimentasse, para que aquele objeto, a mesa, seja lá o objeto que fosse, ficasse suspenso, né? Não tem como se não tiver ação do espírito. O médium e a maneira como eram feitas e trazer aquelas respostas. A mesa sonâmbula seria, né? Sonâmbula seria assim bem engraçado. E aí Kardec continua. Dizem também que os médiums só falam claramente de coisas conhecidas. Como, porém, explicar? Isso aí os detratores falavam, os médiuns só falam de coisas conhecidas. E aí Kardec vem então e pergunta, como, porém, explicar o fato seguinte e tantos outros do mesmo gênero? As respostas inteligentes que vinham, né? Um meu amigo, excelente médium psicógrafo, perguntou a um espírito se certa pessoa que não via há 15 anos
estava ainda neste mundo. E ele respondeu: sim, vive ainda, respondeu o espírito. Está em Paris, na rua tal, número tal. Meu amigo saiu e encontrou a pessoa em questão, no endereço indicado. Teria sido ilusão? Boa pergunta, né? Seu pensamento poderia ter-lhe sugerido uma infinidade de respostas diferentes, pois, à vista da idade da pessoa, seria mais provável que tivesse morrido. Se em certos casos foi observado que as respostas estavam conforme o pensamento, não quer dizer naturalmente que seja uma lei geral. Nisto, como em tudo, os juízos precipitados são perigosos. Podem ser desmentidos por fatos que se não observaram. Então, aqui Kardec colocando para nós, né? Primeiro ele deu o exemplo, tanto aqui do senhor aqui que pintou, que desenhou, o médium que desenhou o retrato de uma jovem que ele não conhecia. Como ele ia desenhar aquela jovem, se ele não conhecia? Saiu do nada e ela existia? Se fosse uma figura que não existisse, tudo bem. Mas alguns conheciam e identificaram, foi até identificado pelo pai da moça, que ela já tinha desencarnado há 18 meses. E como ela estava presente na reunião, ela pôde ser desenhada pelo médium. Né? Achou mais fácil que o Google, né, Kelly? O mesmo exemplo aqui que ele deu. O médium, na mesma hora, disse lá. E não é o médium, não sabia que estava dando a informação. Naquela época, os fatos aconteciam justamente para que as pessoas pudessem acreditar nos fenômenos. Tinham que ser dessa maneira. Hoje já não é tanto assim. Porque hoje essa questão da credibilidade ela já está mais aguçada. As pessoas já acreditam, nós aqui estamos, nós temos a certeza que isso pode acontecer tranquilamente, entendemos qual é o processo e tudo, através dos estudos que nós fazemos. Mas naquela época, no início, não, ficava mesmo. E aí o pessoal caindo em cima, querendo combater, né? Kardec era maluco, Kardec era mais um doido, que vinha trazer mais uma confusão, né? Precipitados, Wagner, é isso mesmo. Juízes precipitados. Ah, tá. Você que escreveu ali, trocado, né? Trocou o E pelo I, tá certo. Então ele fecha isso tudo. Né? E os juízos precipitados é mais também uma lição para nós. Não vamos sair julgando. Agora eu entendi. Não vamos sair julgando as coisas que nós não conhecemos, que nós ainda não observamos. Então vamos lá, vamos observar, né? Analisar, buscar entender, para a gente depois sair emitindo opiniões, justamente para não acontecer, como a gente vê aqui, pessoas falando coisas e saindo assim, coisas terríveis, né? Que não são verdadeiras. E a gente vai criticando, vai julgando determinados fatos sem uma análise profunda. Kardec, ele recomenda muito isso aqui nesse livro, aliás, em toda a codificação, mas nesse livro aqui ele faz muito isso. Ele fez questão de deixar escrito isso aqui, a importância da gente ter o conhecimento dos fatos antes de julgarmos, antes de emitirmos uma opinião. Né? Já me perguntaram aqui várias pessoas já me questionaram, eu estava até conversando com o Wagner outro dia, a respeito de um assunto que está correndo aí no meio espírita, que saiu num livro. Eu falei, bom, eu ainda não li. Eu não li o que saiu, como saiu isso nesse livro. Então eu quero primeiro conseguir o livro, ter o livro, ler, e depois então a gente vai emitir a opinião baseado naquilo que a doutrina nos oferece. Eu me baseio, né? Tudo bem, Wagner, bom trabalho para você.
Dá um abraço lá no pessoal do Principiantes. Então a gente precisa ter o conhecimento, né? Eu não posso chegar aqui agora e falar, não, a pessoa que falou isso é um destrambelhado, a pessoa que falou isso está errado, porque isso não existe, não. Vamos ver também como é que a pessoa falou. Ela pode ter falado determinado assunto e as pessoas estarem interpretando de outra maneira. Então a gente precisa ter muito cuidado com os julgamentos, né? É por isso que eu falo, vamos estudar a doutrina, porque ela nos dá a base para que a gente possa fazer os julgamentos, escolher, né, o que é correto para todos nós. Sim, ainda tem esse caso da interpretação, cada um interpretar de uma forma. E como as pessoas, né, são características ainda nossas, é impressionante isso. A gente primeiro critica, para depois analisar. Aí depois faz aquela cara de pastel, assim, era isso, eu entendi errado. Então vamos primeiro analisar, vamos primeiro conhecer, para depois a gente criticar ou a gente fazer comentários, né? Porque espírita não critica, né? Espírita comenta. Então vamos agora entrar num assunto quando ele diz que os incrédulos, né, eles não podem ver para se convencerem. A questão de ter que ir ali, São Tomé, né? Vamos resumir aí. É o São Tomé, dos São Tomés que ele vem falando. Então o amigo cético lá, fatos positivos, na maioria das vezes, não lhes podem ser na maioria das vezes, não lhe podem ser proporcionados. Se a todos fosse permitido testemunhar os fenômenos, a dúvida não seria realmente lícita. Até aí o raciocínio correto do nosso amigo, né? É mais fácil você acreditar numa coisa que você está vendo e te mostrar dali como acontece. Como é que tantas pessoas, aí ele vem com a pergunta, apesar da boa vontade que as anima, nada puderam observar? Por quê? Não é que tantos fenômenos acontecendo e nem todo mundo pôde participar para poder acreditar. E aí a gente até lembra, né, aquela passagem lá do Cristo, né? Feliz aquele que acreditou sem precisar de provas. Mais ou menos assim, porque eu não sou muito boa de decorar a fórmula como está escrita, não. Mas ele disse isso, né? Acho que, se não me engano, diferença de criticar e comentar depende de como você está colocando a coisa, né? Para mim, criticar é falar mal. E comentar é você falar com alguém, tirar dúvidas, perguntar a respeito de determinado assunto. Você não está falando mal, né? Então é assim, por exemplo, eu chego para você e digo assim, Sandra, você viu o que a Kelly fez? A Kelly hoje chegou atrasada no nosso estudo. Nossa, puxa vida, pode uma coisa dessa, né? Ela chegou atrasada. E agora? 6 horas a gente estava lá esperando para ela fazer a prece e ela não compareceu. Isso eu falando para você, Sandra, né? Dessa maneira. Aí, antes de eu falar dessa maneira com você, eu fui na Kelly e perguntei a Kelly, o que houve? Você chegou atrasada? Aconteceu alguma coisa? Ela não me explicou, não. Como ela disse aí, estava no dentista, aí atrasei um pouquinho. Então tá legal, tudo bem, a gente iniciou sem a tua presença, fizemos a peça e tal. Aí eu chego para você e falo assim, isso agora vai ser um comentário. Eu falei, poxa, tadinha da Kelly, Sandra, ela hoje chegou atrasada no nosso estudo, porque o dentista se atrasou, e aí atrasou, coitada, ela tinha que fazer o tratamento, não pôde vir, chegou um pouquinho atrasada. Isso é um comentário. Está entendendo? Deu para perceber a diferença de um para o outro, né? A crítica, eu vejo a crítica como uma maldade, tá? E o comentário não, o comentário é você ter entendido a situação. Mas antes você vai lá perguntar, para depois você fazer o comentário. Não, as pessoas saem primeiro criticando antes de terem um entendimento. Boa noite aos companheiros, sejam bem-vindos. Então, diante dessa pergunta, né, que ele
fez aqui a Kardec, ele diz como é que as animas não puderam observar, não puderam ver os fenômenos. E Kardec então respondeu, né? Opõe-se-lhes, conforme dizem, a falta de fé. Há o fato, né? O que atrapalha essas pessoas aí de não acreditarem é preciso ver a falta de fé. E ele diz, mas a isto respondem, e com razão, que não é possível ter-se fé antecipada, e que se querem que creiam é mister, que lhes sejam dados os meios de crer. Então, o argumento aí, Kardec colocando, um argumento que tem até sentido. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu nunca vi? Não é? Como é que eu vou acreditar, por exemplo, dentro desse raciocínio que Kardec diz aqui, como é que eu vou acreditar que em Marte não tem vida se eu nunca fui a Marte? Como que eu vou comentar sobre isso? Então, ele está dando razão nesse sentido. E aí ele explica. Né? Aliás, não é Kardec, o cético ainda aqui explicando essa questão dessa pergunta, né? Porque como é que ele vai acreditar numa coisa que ele não viu? Mesmo que ele precisa ter o conhecimento, assistir alguma coisa para acreditar. E aí sim, agora Kardec vem explicando. A razão é simplíssima. Olha como Kardec fala. Desejam submeter os fenômenos às suas ordens. E os espíritos não se sujeitam. Muito claro. Por que Kardec fala isso? Eu não vou nem continuar lendo aqui a resposta, mas por quê? Né? Os fenômenos aconteceram para determinada época, de acordo com a nossa capacidade de entendimento para desenvolvermos essa nossa fé. Hoje em dia, muitos de nós, ainda existem os céticos, né? Mas muitos de nós já não precisam ver o fenômeno para acreditar que ele realmente aconteça. Né? Então, por exemplo, não é necessário que as pessoas cheguem para mim e digam assim, olha, o seu pai deu uma comunicação lá na casa espírita. Eu vou acreditar. Mesmo que eu não tenha assistido essa comunicação. Por quê? Porque eu sei que isso é possível. Através do conhecimento aqui, do doutrina espírita que a gente tem, a gente sabe que isso é possível. Então eu não preciso estar lá para acreditar, porque primeiro eu conheço a casa, é o que nós já estudamos aqui, né? Observar. Conheço os médiuns que trabalham na casa que faz isso. São pessoas idôneas. O que a gente precisa observar. A casa é o trabalho da casa, a casa séria. Os médiuns que trabalham ali, também médiuns sérios. Não perfeitos, diferente de perfeitos. Eu estou falando médiuns sérios. Médiuns que a gente percebe que estão lá se esforçando para realizar um trabalho perfeito, um trabalho sério. Então, tem credibilidade. Até que prove o contrário, a gente acredita. Então é isso que Kardec está colocando aqui para nós. E as pessoas, né, na época, queriam que os espíritos, até hoje existem pessoas que querem que os espíritos façam aquilo que eles querem para poder acreditar. E os espíritos, principalmente espírito superior, eles nos amam muito. Eles fazem tudo para nos ajudar, mas eles não estão preocupados se a gente está acreditando ou não, porque eles já têm certeza da verdade. Eles vão agindo, eles vão trabalhando. Então eles não estão preocupados se você acredita ou se você não acredita. Tanto é que eles atuam em qualquer lugar onde exista a boa vontade, independente da religião. Então eles estão ali. Em qualquer igreja, em qualquer templo evangélico, em qualquer sinagoga, em qualquer instituição que se intitule religiosa, lá nós temos espíritos amparando aquele trabalho. Se o trabalho for certo, se o trabalho for sério. Então, ali vão ter espíritos ajudando e amparando. Independente se você está acreditando ou não, você está sendo amparado. Você está sendo ajudado, porque isso é a lei da vida, né? É a lei do mundo que a gente está vivendo, é a lei do universo. Deus nos proporciona, através de suas leis, todo esse amparo.
quer a gente acredite ou não. Né? A Kelly coloca, e eles respeitam a crença de cada um e se mostram como eles. Sim. Vocês querem um exemplo? Vou dar aqui uma dica de um livro. Aconteceu na Casa Espírita. Ali nos é mostrado, e mesmo nas obras de André Luiz a gente tem muitas situações, mas nesse livro eu não me lembro do autor agora, mas Aconteceu na Casa Espírita. Ali é um caso verídico, que ele conta que foi verídico, e ali a gente vê os espíritos trabalhando, amparando aquelas criaturas que estão lá naquela igreja evangélica, sendo enganados pelo pastor. Manuel Cristiano, isso mesmo. Obrigado, Kelly. Acho que é isso mesmo. O espírito é Nora. Então, eles estão ali amparando aquelas criaturas. Por quê? Você vai na igreja, acredita lá no que o pastor, no que o padre, no que o monge, seja lá onde você for, estiver falando. Na Casa Espírita, o palestrante, né, a gente não tem esses títulos, esses postos na Casa Espírita, mas o que o palestrante está falando. A pessoa vai lá em busca do amparo, em busca de uma fé, em busca de um socorro. Vocês acham que a espiritualidade vai deixar que aquelas pessoas sejam enganadas? Sejam enroladas por aqueles que não estão ali com a mesma intenção? É claro que não. Claro que não. Então, ele vai lá, o pastor pode estar lá enrolando do jeito que ele quiser. Mas aquelas criaturas que estão ali com o coração limpo, em busca de uma situação melhor nas suas vidas, a espiritualidade vai amparar e vai ajudar. Porque o que eles olham, o que eles observam, é a nossa intenção. Com que intenção nós estamos fazendo os atos, nós estamos realizando nossas ações. E isso é que é observado. Então, é o que Kardec vem colocando aqui. Os espíritos, eles não são fantoches, não são nossos escravos, não são nossos brinquedos para virem aqui a atender às nossas vontades de fazer o que a gente quer, só para provarem para nós que eles existem. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem o nosso progresso. Então é por isso que Kardec disse aqui, desejam submeter os fenômenos às suas ordens e os espíritos não se sujeitam a isso. Por quê? O fato de você acreditar ou não, a coisa não vai deixar de existir. Não é? É o que eu falo sempre para as pessoas que cobram da gente que reencarnação não existe, que não é possível. Eu não discuto. Tudo bem, você não aceita? Ótimo, respeito o teu ponto de vista. Às vezes eu brinco, dependendo da pessoa que está falando, né? Se eu tiver mais intimidade, eu brinco. Olha, a única coisa que vai acontecer, você vai sofrer uma decepção muito grande, porque quando você voltar para a pátria espiritual, você vai ter que se preparar para reencarnar de novo. Então, se você não acredita, não tem problema. Não é o fato da criatura não acreditar que a ação não vai existir. Vai, porque faz parte da lei de Deus, né? Boa noite, Zeca. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Francis. Sejam todos bem-vindos. Então ele continua. Nós é que temos sua vontade. Não basta dizer, apresente-me tal fato e eu acreditarei. É preciso que se tenha aquela boa vontade nascida da perseverança. Deixar que os fenômenos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Porque aí, até por isso, eles vão ter mais credibilidade. Porque não foram coisas exigidas por nós. Porque quando a gente exige, a gente pode estar até sendo, pode ser usado por espíritos zombeteiros. E vem curtir com a nossa cara, porque vem mesmo. Né? E deixando à vontade dos espíritos, vão fazer isso de acordo com a nossa necessidade. Né? Atendendo a nossa necessidade. Então, se é necessário que um fenômeno ali aconteça e que N número de pessoas assistam, eles vão deixar acontecer. Mas se não é necessário, eles não vão se submeter a isso. E aí Kardec continua. Talvez que aquele que se deseja venha a ser exatamente o que se não pode conseguir. Às vezes as pessoas querem determinados fenômenos que não podem ser realizados.
Não obstante, Kardec diz, outros apresentar-se-ão e aquele que é desejado aparecerá quando menos se espera. Ou seja, sempre, meus amigos, vai depender da nossa necessidade. As coisas chegam para nós, os fenômenos, as provas, seja lá o que for, o que a gente peça em prece, as nossas, de acordo com o momento que a gente tenha necessidade e que esteja preparado para receber aquilo. É por isso que a gente tem que respeitar os estágios que as pessoas se encontram. Nem todo mundo está preparado para receber determinadas informações, né? Hoje eu passei por uma experiência assim, até um pouco inusitada. Uma pessoa, né, amiga, veio se desabafar comigo. E veio, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, e desabafou e me contou um problema. Então ela está num desespero, ficou desesperada porque ela fez lá os exames e descobriu que está com o vírus da AIDS. E aí, ela sabendo que eu sou espírita, ela virava para mim e falava assim: você é espírita, você sabe explicar o que é isso? Você sabe por que veio me aparecer isso? Por que veio me aparecer aquilo? Eu virei para ela: eu não vou te explicar porque eu não tenho como te explicar. A única coisa que eu posso te dizer é que você tenha fé, tenha certeza de que isso apareceu na sua vida para o teu bem. Agora, o porquê eu não sei te explicar, porque eu não sou Deus, só Deus pode explicar isso. Mas lá no fundo, eu que conheço a pessoa há muito tempo, sei, né, de determinados comportamentos que essa criatura veio realizando, vinha fazendo, né, uma vida assim, um pouco desordenada, mas é uma pessoa boníssima, uma pessoa muito boa. Então, o conhecimento da doutrina que a gente já tem, o que nos leva a pensar? Ela não está com a doença, ela adquiriu o vírus. O que vai acontecer com essa pessoa agora? Ela vai ter que dar uma freada na vida. Ela vai ter que se limitar. Não é? Vai deixar de fazer determinadas coisas e mudar os seus valores. Eu só expliquei para ela isso. Falei: olha, você só tem que ter isso uma coisa na sua cabeça, né? Isso, rever os conceitos. Nada nos acontece por acaso e nada é castigo de Deus. Aí conversei, dei uma força e tal, brinquei, bababá. Mas eu cá dentro de mim, eu sabia, eu sei o motivo. Imaginam, né? A gente deduz em função do que a doutrina nos explica isso. São doenças educativas. É isso aí, Kelly. E no caso dela, muito, porque ela era assim, vamos falar em português, claro, da pá virada. E ela não, eu falei, você tinha que ter um freio na sua vida. Agora você que vai refletir. Para quê? Uma coisa eu te garanto, é para o teu bem. Mas eu depois estava aqui sozinha, pensando, né, refletindo comigo mesmo, eu estava vendo como é que Deus deixa que as coisas aconteçam perfeitamente. Porque se continuasse do jeito que ela ia levando, ia acontecer uma coisa pior com ela. E como ela é isso aí, Dudu, como ela é uma pessoa boa, né? Aí eu olhei para aquele lado, ela tem méritos por ser uma boa pessoa, uma pessoa caridosa, ajuda todo mundo, né? Mas era com a cabecinha fraca. Então se perdia por outro lado. Para ela não se perder totalmente, vem é o exemplo que a gente tem, como a gente tem lá no livro No Céu e Inferno, vários exemplos. Mas fica muito melhor, né, quando a gente tem assim, junto a nós, ao vivo e a cores. Você lê lá os comentários, né, as evocações que Kardec fez no Céu e Inferno, a gente vai encontrar várias situações dessa. Não a problemática da AIDS, porque não acontecia na época, mas outras doenças que na época não eram sérias. Então a gente vê, e para mim é lição, é aprendizado. Mais uma vez, né, uma situação que me aparece e que vem fortalecer ainda mais esse meu entendimento que a doutrina me traz. Aí a gente fica refletindo em cima disso, né? Olha só, por que a criatura de repente aparece com isso, né? Que seria da sociedade se não fosse isso. É verdade.
né? E até as explicações dos espíritos já nos passaram essas informações. É uma coisa braba, terrível, né? A cabeça da criatura, desparafusou, mas já botou um freio, já freou. Consequentemente, se não acontece isso na vida, isso aí, Dudu, ela ia se destrambelhar mais ainda, piorar mais a situação dela. Não é? E como a lei é de progresso e não de retroagir, a situação vem, né? O chamado vem para nos frear. É como se dissesse assim, pensa no que você está fazendo, que o que você está fazendo não é o certo. Então, é o que ele está falando aqui. As coisas vêm na nossa vida de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Então ele diz, não obstante outros se apresentar-se-ão, e aquele que é desejado aparecerá quando menos se espera. Então nada acontece na nossa vida porque a gente quer. Eu quero, eu vou pedir e vou. Não. Vai acontecer de acordo com a nossa necessidade do aprendizado. E a forma para a gente aprender, elas também são diferentes. As dores são diferentes. Porque se viesse uma coisa mais light, de repente, no caso dessa situação que eu estou contando para vocês, que eu não citei nome, vocês não conhecem, eu estou contando o fato, não contei o milagre, viu, dona Kelly? Então é um comentário, né? E isso é lição para a gente, não é? É aprendizado. Nessa situação eu avaliei, eu falei assim, e olha só como é que ela foi descobrir. Numa dessas passeadas dela, ela engravidou, né? Engravidou, e aí no início ficou naquela, tira, não tira, tira, não tira, e todo mundo aconselhou, eu mesmo falei, não, tira nada, agora você vai ficar. E a pessoa que fez o filho sumiu, se mandou. Ela só foi descobrir que tinha o vírus da AIDS quando o neném nasceu. Que foram fazer os exames, né? Aqueles exames pré-natais e tudo. Uma pessoa simples, de situação bem fraquinha, tadinha. A situação financeira dela é bem complicada, né? Então, só foi descobrir quando foi perto do neném nascer, um daqueles exames lá que fizeram. Ela não pôde amamentar o filho. E aí depois a doutora explicou e tudo. Pronto, ela entrou em parafuso. Mas, se ela não descobre, né? Se ela não engravida, ela não ia descobrir nunca que tinha esse. Então a gente olha assim, né? O esclarecimento que a doutrina vai, né? A gente vai refletindo, vai vendo que as coisas que vão acontecendo nas vidas, nasceu bem, tá lindo, bonito, maravilhoso. E o mais bonito, ele não nasceu com o vírus. Interessante, né? Ele não nasceu com o vírus. E ela ficou boba com isso, e até os médicos, né? Porque normalmente a mãe transmite. No caso dela, o neném está lindo, gordo, 5 meses, maravilhosa. E aí? Ela é que precisava. Então isso a doutrina vai nos ensinando, né? E com isso a gente vai aumentando a nossa fé, porque a gente vai raciocinando. A lei divina, ela é certíssima, Kelly. Ela é muito certa. Não existe essa que Deus escreveu certo por linhas tortas, não. Deus escreveu certo em linhas certas, né? E segundo as suas necessidades. Eu completo com isso, segundo as suas obras e segundo as suas necessidades. É uma bênção para ela, dessa menina, foi uma bênção ter acontecido isso com ela, porque ela agora vai tomar juízo na vida. Falando assim, né? Português mais claro. Ela vai tomar juízo. Então, continuando aqui, Kardec vem falando para nós uma lição, verdade, uma lição para ela. Pelo menos isso ela já saiu daqui hoje, quando eu conversei muito com ela, ela já entendeu um pouquinho, né? Vamos ver se ela sai agora. Eu falei, agora você tem que sair desse processo, porque você tem teu filho, você tem uma vida pela frente, você só está com vírus, você não está doente, então você não vai morrer amanhã, né? Então, vamos em frente, vamos encarar essa daí e vamos embora. Você vai fazer o seu tratamento e você vai viver muitos anos e vai morrer até de outras coisas que não seja isso.
Ela até saiu daqui animadinha, já rindo, brinquei um pouquinho. E pra gente também, né? Porque se vem bater na nossa porta uma situação dessa, é aprendizado pra gente também. Eu, pelo menos, tomo sempre como lição para mim, né? O que eu vou tirar dessa situação? Que lição eu posso tirar para mim dessa situação? E aí a gente vai refletir e vai ver. Então Kardec continua dizendo aqui para nós: aos olhos do observador atento e assíduo, surge uma infinidade de fatos que se corroboram mutuamente. Mas engana-se redondamente aquele que julga que basta mover a manivela para fazer funcionar a máquina. Que faz um naturalista que visa estudar os costumes de um animal? Exige, porventura, que faça isto ou aquilo para ter a comodidade de o observar à vontade? Não, pois sabe muito bem que não será obedecido. Espreita as manifestações espontâneas do seu instinto, espera e colhe-as de passagem. Não é? Então é um exemplo que ele está dando aqui para a pessoa que vai lá pesquisar a vida de um animal. Ele não vai pegar o animal e colocar o animal fazendo aquilo que ele quer que o animal faça, porque aí não vai ter graça. Mas ele vai observar as atitudes espontâneas que o animal vai colocar para ele poder fazer suas observações, que o animal vai realizar para ele poder observar e fazer lá suas deduções da sua pesquisa. E aí Kardec diz: o simples bom senso demonstra que, com mais forte razão, deve-se fazer o mesmo com os espíritos, que são inteligências distintas e muito mais independentes do que a dos animais. É erro supor que se exige fé, mas a boa fé é outra coisa. Há céticos que negam a própria evidência. A estes, os prodígios não convenceriam. Então, aquela criatura que é cética mesmo, que não acredita, que é incrédula mesmo, isso aí, acho que nem Jesus aparecendo na frente dela, ela ia acreditar. Não adianta você tentar mostrar que 2 mais 2 são 4, porque ela não vai acreditar mesmo. Então, é o que o mestre nos ensinou. Não vamos jogar pérolas a porcos. Não vamos ficar perdendo o nosso tempo querendo fazer as pessoas entenderem determinadas coisas que elas ainda não estão preparadas para entenderem. Tudo tem a sua hora. É aquele velho exemplo que a gente costuma dar. Não adianta você querer ensinar o seu filho de 2 anos de idade posição de talheres na mesa, o prato que ele tem que usar, o copo de água, o copo de vinho, o copo disso, o copo daquilo, e colocar ele numa mesa chique para ele poder usar ali os talheres certos, porque ele não vai entender. Né? Come com os dedos, né, Sandra? Ele não vai entender, não está preparado ainda, e não tem necessidade ainda dele saber aquilo. Né? Quando ele for crescendo, aí sim você vai educando e vai mostrando para ele as atitudes corretas de comportamento, de acordo com a capacidade dele de entendimento. A mesma coisa na escola, não adianta você pegar uma criança de 7 anos, de 6, 7 anos, que está ali na fase de aprender a ler, né, da alfabetização, e já querer colocar ela na 5ª série. E aí? Ela vai ficar lá na sala da 5ª série olhando para cima, para o teto, ou então perturbando e atrapalhando, porque ela não vai estar entendendo nada. Então é claro Kardec falando aqui. E aí a gente tira o exemplo para nós, né? Não adianta a gente querer ficar pesquisando, buscando conhecimentos que nós ainda não estamos preparados para recebê-los. Então, meus amigos, não adianta você querer achar que aquilo ali é assim, que x mais y é x vezes y. Não adianta. As mensagens, as informações, elas vão chegando para nós de acordo com o nosso processo de amadurecimento para que a gente possa entender determinadas coisas.
eu tenho um exemplo meu, não é muito bom a gente ficar contando exemplo particular, mas uma mensagem que eu recebi do dirigente da nossa casa. Quando eu comecei eu me tornei espírita já numa idade avançada, já tinha meus quase 30 anos, quando eu entrei para a doutrina espírita. Eu era católica e fui outras religiões e pesquisei um monte de coisa, só na doutrina espírita que eu fui encontrar respostas para os meus questionamentos daquilo que eu estava vendo no mundo. Muito bem. Aí passaram-se uns anos, eu já estava uns 10 lá, já quando estava chegando meus 40 e poucos anos, nós fizemos uma viagem e o nosso querido altivo estava nessa viagem, né? E eu já tinha mais conhecimentos de doutrina, já estava sabendo mais um pouquinho, né, do processo. E eu falava para ele, uma vez eu conversando com ele, eu falei para ele assim: puxa vida, seu altivo, eu não sei por que eu perdi tanto tempo para ser espírita. Não sei por quê. Já era para eu estar aqui dentro, eu tinha que ter nascido de pais espíritas. Ele respondeu para mim assim: filha, ele tinha mania de chamar a gente de filha, né? Que era muito gostoso. Ele era um paizão mesmo para a gente. Então ele disse assim: filha, você veio na hora certa. Você veio no momento que você estava preparada para receber as informações. Talvez se você tivesse nascido numa família espírita, hoje você não estivesse aqui, não fosse espírita. Talvez se você tivesse entrado para a casa espírita mais cedo, você não tivesse hoje aqui com esse conhecimento trabalhando na obra. Então, tudo tem o seu momento certo. Não adianta a gente querer botar os bois, o carro na frente dos bois, porque não vai andar, né? Pois é, trem, então, tira essa lição que eu questionei, né, do nosso querido altivo, que era o dirigente da nossa casa, que tinha as mensagens, que tinha a mediunidade lá de tudo quanto é tipo, que trazia as informações para a gente. A resposta foi essa que ele me deu. Aproveite que você está aqui, não perca seu tempo, mas não lamente o fato de você não ter entrado antes. Porque se você tivesse entrado antes, talvez você não tivesse ficado. Então, o momento de você entrar foi o momento que você entrou. E é ali que você estava pronto para receber essas informações que a doutrina traz para nós. Não é? Aqui ele coloca: eu amo Eclesiastes. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verdade. Lindo isso também, né? Eu também gosto. Há tempo de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de colher, né? E se você plantar na hora errada, você não vai ter a colheita perfeita. E se você colher também fora do tempo, você vai perder a plantação. Então é o mesmo caso nosso, né? Não vamos nos lamentar por não sermos espíritas. Eu nunca mais me lamentei. Depois dessa lição que ele me deu, eu nunca mais me lamentei. Bom, e continuando aqui, ele diz para nós, né? Quantos há que, depois de os terem visto, pretendem explicar os fenômenos à sua maneira, alegando que nada provam. Os resultados para si, essa gente serve apenas para perturbar as reuniões. E é verdade, né? Por isso, não perdemos tempo, afastamo-la. Existe também um outro grupo, formado pelos que se sentiriam terrivelmente contrariados, se vissem obrigados a crer na evidência dos fatos, pois o seu amor próprio sente-se-ia ofendido se tivessem se confessar o que antes negaram, né? É a vergonha, né? O orgulho de não dar o braço a torcer. Combati, agora eu vou entender, vou aceitar. Não dá, né? E aí ele diz: e o que dizer das pessoas que veem em tudo ilusão e charlatanismo? Nada. Preciso é que deixemos tranquilas, permitir que digam sempre que quiserem, que nada comprovaram, que nada se pode ou se lhe quis mostrar. Ao lado desses céticos endurecidos, encontram-se os que se desejam ver à sua maneira e que, tendo opinião formada, desejam tudo ver por esse prisma.
Não compreendem que certos fenômenos possam deixar de correr à risca e não sabem ou não querem passar às condições indispensáveis. E aí Kardec termina: quem desejar observar de boa fé não deve crer no que lhe dizem, mas despojar-se de toda ideia preconcebida e desistir de comparar coisas incompatíveis. Deve esperar, persistir e observar com inesgotável paciência. Esta condição é também favorável nos adeptos, pois vem provar que suas convicções não se formaram levianamente. Então vamos observar, vamos analisar, para depois a gente ir alimentando e fortalecendo a nossa fé. É a fé raciocinada. É isso que Kardec coloca aqui para nós. E a gente que já tem esse conhecimento, que já tem essa fé, né, principalmente quem está iniciando na doutrina, eu falo porque também passei por essa fase, e quase todo a gente vem descobrindo coisas maravilhosas, a gente fica encantado, começa a acreditar naquilo, aquilo é uma certeza que nos dá um prazer, uma felicidade, e aí a gente sai estudando, e o que a gente começa a querer fazer? Forçar os nossos familiares a virem também. Aí a gente quer que o pai venha, que o marido venha, que o filho venha, que a mãe venha, que a prima venha, que a vizinha venha, não porque você tem que ir, porque você tem que ir, e não tem. Não é assim. É aí que mora o erro, né? O que a doutrina nos ensina? Nós vamos arrebatar, né? Vamos falar assim, nós vamos angariar adeptos através do nosso exemplo. Então eu passei dessa fase, porque eu vi, não adianta, eu estou dando murro em ponta de faca. A criatura não tem ainda condições de vir ter esse conhecimento. Então deixa, no momento, cada uma vai chegar. Eu fiz isso muito com a minha irmã, muito. Logo que eu entrei. E ela ficava, não adianta, e eu ficava desesperada, porque eu sabia que ela ia encontrar soluções para os problemas dela, né? E ela não queria vir. Até que eu desisti. Hoje ela está dentro da doutrina. Né? Lê muito, estuda muito, está estudando muito. Quer dizer, chegou o momento. E é isso que a gente tem que fazer, né? O respeito que Kardec nos orienta, que Jesus sempre nos diz. Então vamos respeitar os nossos companheiros de outras crenças. Não vamos combatê-los, mas sim respeitar. Estamos terminando. O trem colocou: isso que eu acho, pela mudança as pessoas percebem e algumas até se incomodam com isso. E vem te perguntar, trem. Vão chegar para você, já passei, poxa, você, hein? Ainda falam assim para você, quer ver? Nossa, quem te viu e quem te vê, hein? Eu, então, que era muito arretada, em outras épocas, né? Eu era daquele tipo assim, que não levava desaforo para casa, e hoje, graças a Deus, eu aprendi a me calar. Então as pessoas estranham, né? Quem convive com você e vê a mudança vai estranhando. E vai vendo que você está mudando, está ficando melhor, aí quer fazer também. O Dudu colocou: fui coroinha da Católica, ministrei, jorei na Messiânica, fui da Assembleia de Deus, mas em 86 descobri a doutrina espírita e acho que agora ficarei para os... Eu também, Dudu, pretendo ficar, né? Pois é, né, Kelly? Você levou 20 anos e graças a Deus, né? Ele está lá legal, firme e forte. Que bom, né? O Sol coloca: primeiro o coração, depois respeito, em seguida a aproximação e finalmente a harmonização. É isso aí, é isso mesmo. Gente, a gente já está encerrando aqui, está passando 3 minutinhos no nosso horário, mas foi por uma boa causa. Eu agradeço a participação de todos, o comparecimento de todos, todas as colocações aí. É sempre muito bom a gente participar, porque o estudo do eu sozinho não é muito bom não, né? Então eu vou passar, então, Kelly, você quer fazer a nossa prece de encerramento? Ou o Anderson, porque ele não conseguiu também falar no início. Então a Kelly vai fechar para nós fazendo o encerramento. Gente, um beijo no coração de todos, porque depois eu só volto para colocar a nossa musiquinha de saída, tá bom? Deus abençoe a todos e na sexta-feira, por favor, venham me ajudar a realizar esse trabalho, porque nós precisamos desse trabalho, gente. E ele só existe se vocês estiverem aqui.
Na sexta-feira a gente está aqui estudando o Livro dos Espíritos. Já iniciamos nas perguntas e está muito bom. Chamo sim, Sandrinha. Um beijo para você também. Vai lá, Kelly, é contigo.